Agora, gente, para falar que a Câmara dos Deputados apresentou ao Supremo, nesta terça-feira, 2 pedidos para que a Corte anule buscas e apreensões realizadas nos gabinetes dos deputados Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e Rejane Dias. No entendimento da Casa, as investigações contra parlamentares e o material eventualmente apreendido devem ser enviados à Corte. As duas ações foram apresentadas em meio à indefinição sobre qual instância deve decidir sobre buscas e apreensões em gabinetes de deputados e senadores que têm aquele famoso foro privilegiado, que nem eu nem você temos. Para a Câmara dos Deputados, uma busca e apreensão no gabinete de parlamentares coloca claramente em risco o pleno e regular exercício do mandato. Já foram solicitados ao Supremo os pedidos da Câmara e do Senado para que a Corte fixe um entendimento sobre qual deve ser o trâmite nesses casos. Não há nenhuma previsão de quando a questão será julgada pelos ministros, Thaís Oyama. Pois, Paulo, olha, pela Constituição, deputados e senadores, eles não são obrigados a falar na Justiça sobre informações que eles receberam como deputados, na qualidade de deputados, nem sobre as pessoas que deram certas informações para eles. Então, isso é uma garantia constitucional. E o argumento da Câmara para pedir a anulação desses mandados de busca e apreensão se baseia justamente nessa cláusula constitucional. Eles dizem o seguinte, que tem deputado que denuncia milícia, que denuncia grupos de extermínio, por exemplo, então eles recebem informações sobre esses grupos, daí eles fazem anotações, daí eles arquivam nos computadores deles essas informações, e aí a polícia vai lá e isso é tudo revirado, e daí isso pode colocar em risco não só as pessoas que denunciaram e que podem ter a identidade revelada, como coloca em risco essa garantia constitucional que é dada aos deputados e aos senadores. Então é esse o argumento deles, é porque eles tratam disso e isso está protegido pelo sigilo. Então, vamos lá. Também a Constituição Federal, e não uma lei ordinária, assegura para os jornalistas o sigilo da fonte. É a mesma coisa. Então, como os deputados, nenhum jornalista é obrigado a dizer quem deu para ele essa ou aquela informação, que resultou numa denúncia, numa reportagem, etc. Então, isso quer dizer que nenhum jornalista pode ser alvo de busca e apreensão, porque daí a polícia vai lá, revira tudo e acha umas anotações que podem, eventualmente, revelar a identidade da fonte? Isso é ridículo, é claro que não, isso não funciona, é um argumento frágil que a Câmara apresenta, acho que ela vai ter que arranjar um melhor para defender mais essa blindagem indevida, que para variar, né, Paulo, como você falou, é fruto essa nefasta instituição do foro privilegiado, que aliás era criticada pelo presidente Bolsonaro e agora é defendida por ele. Vai lá, Constantino. Pois é, eu fico com a sensação de que os deputados estão com inveja dos senadores, né? Porque o Serra realmente foi protegido pelo Alcolumbre, depois pelo Toffoli, e o mesmo não aconteceu com o Paulinho da Força, por exemplo. Agora, a justificativa soa um tanto esfarrapada, né? Ela encosta num argumento verdadeiro, né? Você não pode ser acusado por um crime no mandato, você tem informações que você recebe que precisam ser protegidas porque diz respeito ao governo e à própria democracia, isso pode ser ameaçado. Agora, você usar um caso absolutamente minoritário, extremo, para defender um privilégio, que é o foro privilegiado, né? O caso em questão, por exemplo, alguém imaginar que não pode ter busca e apreensão do Paulinho da Força por conta de um argumento desse que foi usado, chega a ser risível, né? Então, sim, é óbvio que existe a preocupação, aqui eu posso até desagradar bastante dos meus telespectadores, né? É óbvio que existe uma preocupação de você não cair num extremo oposto, que é juiz de primeiro grau de qualquer comarca, de qualquer lugar do interior, você ir lá e perseguir adversários políticos por meio de conchavos dessa natureza. Daí que foi pensado o mecanismo de você, de alguma maneira, blindar os deputados e tudo mais, né? Mas você caiu no extremo oposto, você caiu ali numa proteção onde a lei quase que não chega, né? E aí, quando chega, tem que tudo ir para o Supremo, e aí é aquela festa que a gente viu naquela cena inesquecível do Mecanismo da série da Netflix, né? Então, é um dilema, né? Eu acho que o foro privilegiado, você consegue apresentar argumentos razoáveis para defendê-lo, mas obviamente que a coisa virou uma excrescência, o pêndulo extrapolou e houve um exagero. Então é muito difícil voltar com o gênio para dentro da garrafa.
né? Mas, até porque precisa do apoio de quem é beneficiado pela prerrogativa do privilégio. Então é muito difícil. Sem pressão popular, a coisa dificilmente anda. Então é isso aí, os deputados estão só pleiteando aquilo que viram que os senadores conseguem. Azedo. Eu acho que eles não vão conseguir, isso é mais uma coisa formal ali, para dar uma satisfação para os deputados. É uma decisão que foi tomada pela ministra, os colegas dela não vão reverter essa decisão, e é muito diferente do que aconteceu com o Serra, porque o Serra, a busca e apreensão foi determinada por um juiz de primeira instância, não por um ministro do Supremo. Então, acho que já existem muitos precedentes do Supremo em relação a isso. Eu não vejo a menor chance dessa coisa se reverter.